Fala galera, eu sou Anderson Oliveira e se você caiu nesse vídeo é porque você vai começar a estudar português ou já está estudando e está tendo dificuldades. Então fica comigo até o final que eu te garanto que você vai sair muito melhor do que você entrou. Bem, o primeiro passo antes de você começar a estudar português para você conseguir entender o que está acontecendo é você enxergar a estrutura do nosso português, certo? Então, pegando pelo português aqui, geralmente pelos cursos, você vem para a fonologia. A fonologia é a parte que trata da fonética, da ortografia e da ortofonia. A fonética é aquela parte chata lá dos fonemas, dígrafos, dífonos, que em prova de concurso faz nunca, entendeu? Aí tem aqui a parte da ortofonia, que é a parte mais importante, que é ali onde trata de entonação, que é onde fica a acentuação tônica, a acentuação gráfica e onde ficam as questões de prova, perguntando se é oxítona, paroxítona, se é qual é a regra de acentuação e se é a regra do ditongo, se é a regra do hiato e por aí vai, certo? Aí mais abaixo aqui tem aquela parte aqui que também raramente é um ou outro concurso que cai, que é a parte de estilística, e quando vem estilística, geralmente eles cobram aí as figuras de linguagem, né? Nas figuras de linguagem pode ter três tipos, tem as figuras de palavra, as figuras de construção e as figuras de pensamento. É uma listona gigantesca. Eu recomendo, se você tiver que olhar isso aqui, você focar só na metáfora, na metonímia e na comparação, porque elas são parecidas, entende? E na parte aqui de pensamento, na antítese, na hipérbole e na prosopopeia. O resto eu não recomendo. Eu já tive que estudar isso aqui. Não cai, você só perde tempo e é muito grande. É muita figura que você tem que decorar e não vale a pena, certo? Aqui na parte textual é uma parte importante, tem alguns concursos que cobram mais, outros menos. É onde fica aí os textos, a gente tem as tipologias textuais, que é importante saber, a narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva, dissertativa, argumentativa e injuntiva, porque essa aqui tem um custo-benefício bom e costuma cair em prova, geralmente te pergunta aí se, sobretudo aí quando a banca é CESP, pergunta se a dissertativa ela é expositiva, se ela é argumentativa e pode perguntar também aí se o texto é injuntivo, narrativo, então você tem que sentir aí o feeling dessas questões, certo? Aqui na interpretação e compreensão, isso aqui é praticamente praticar e você entender que tem uma diferença. A interpretação ela vai mais além, entendeu? Do texto, e a compreensão ela está estritamente presa ali no texto, amarrada. Intertextualidade é justamente quando você traz elementos textuais de outro autor, de outro texto, de outro contexto e coloca no seu texto. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma redação e manda lá uma citação do Infopen, por exemplo. O nome disso é intertextualidade. A gente está trazendo informações fora do texto que não são nossas, seja para fundamentar, para exemplificar, não importa. Agora sim, aqui vindo a parte mais importante aqui quando se trata de provas de concurso é a parte aqui de morfologia e sintaxe, que justamente é a fusão das duas, que é o que a gente chama de morfossintaxe. Qual é o problema aqui, ó? Entrando aqui nessa parte de morfologia, a gente tem uma parte que nunca cai, que é fonemas e morfemas e estruturação. Geralmente essa parte aqui de morfemas, estruturação, formação de palavra cai em concursos menores. Mas isso aqui eu destaco só a composição, né? A formação por composição, que tem a justaposição e a aglutinação. E na derivação aqui as que mais caem são a derivação prefixal, sufixal e parassintética, porque elas são parecidas e confundem uma com a outra. A diferença é que na parassintética, quando você tira um dos afixos, você acaba tirando o sentido da palavra, e na prefixal, sufixal não. Ou pode ser ao contrário, eu não me recordo aqui de cabeça. Aí tem a regressiva e a imprópria também, que costumam cair também em prova. O resto aqui é loucura, não vale a pena estudar não. Já nas classes de palavras, o que acontece nas classes de palavras? A gente tem um rol gigantesco, são 10 classes de palavras, certo? Nos concursos maiores, numeral não cai, interjeição nunca cai. Deixa eu ver, substantivo é importante porque para você fazer a associação entre morfologia e sintaxe, você precisa ter uma visão clara do que é um objetivo, do que é um substantivo, do que é um adjetivo, do que é um advérbio, do que é um verbo, uma preposição, entender aí os tipos da conjunção tem que estar bem claro na sua cabeça, quais são as conjunções coordenadas, quais são as conjunções subordinadas, certo? E aí eu ver aqui tem o artigo é importante, mas não é tão importante, é só você saber aí que
tem os artigos definidos e indefinidos, e ficar esperto para não confundir os artigos com os pronomes demonstrativos, o e a, que geralmente confunde muito, ainda mais quem está iniciando aí. Na parte dos pronomes, é fundamental você dominar os pronomes pessoais, tanto os retos quanto os oblíquos. E quando entrar nos oblíquos, você vai ter que dominar muito bem a colocação pronominal, porque as perguntas vêm em cima do tema aqui, ó, próclise. Elas vêm perguntando se é próclise, se é ênclise ou se é mesóclise. Ou seja, se o pronome está no meio, está atrás, se ele tem que estar no meio, antes ou depois do verbo. A pergunta geralmente é essa: se você desloca o pronome para antes do verbo, continua correto afirmar que continua gramaticalmente correta, entendeu? A pergunta vai ser sempre essa. Então você decorou ali os pronomes e as regrinhas, não tem erro. É bater e acertar. E nos pronomes relativos, é importante aí você dominar bem o que e entender muito bem a diferenciação do que, porque o que ele é fundamental aqui quando a gente chega lá na morfologia, na subordinação de orações adjetivas. Isso aí é fundamental. Se você não domina os pronomes relativos que, você vai rodar num monte de questão. Os demonstrativos indefinidos aí são os outros dois aí que eu destaquei que são mais importantes, ao meu ver, né? Aí, entrando na sintaxe, pronto, entrou na sintaxe, é onde as questões vão ficar. A questão raramente vai chegar para você, salvo se for um concurso aí bem de nível baixo, e vai perguntar: esse pronome aqui é um pronome não sei o que, é um pronome demonstrativo. Raramente ela vai chegar fazendo isso, ela vai chegar trocando, entendeu? Ela vai pegar um pronome demonstrativo e vai querer trocar por outro, e aí você tem que saber se é ou não compatível, entendeu? E aí, a segunda parte aqui da cobrança da classe de palavras, ela entra associada na sintaxe, que é o que a gente chama de morfossintaxe, certo? Então, entrou na sintaxe, você tem que distinguir o que é frase. Frase é um trecho que tem sentido completo. Aí chegou na oração, você tem que saber que oração ela tem um verbo. Cada oração tem um e somente um verbo, certo? E tem que ficar esperto também com as locuções verbais. As locuções verbais, elas costumam enganchar, viu? Períodos. Períodos é o que tem um verbo e tem ponto. Pode ter só um verbo ou mais verbos, e pode ter o ponto, pode ser ponto final, interrogação ou exclamação. Aí o que acontece aqui? A gente tem os períodos simples. Os períodos simples e os períodos compostos. Então o que vai cair na sua prova é o período composto. Por quê? Para você manjar dos períodos compostos, você vai ter que manjar de coordenação e subordinação de orações. E para você manjar de coordenação e subordinação de orações, você vai ter que manjar das nossas queridas conjunções. Então é essa associação que geralmente confunde muito a cabeça aí do estudante quando está começando, entendeu? Eu mesmo demorei 1 ano para entender que as orações subordinadas adverbiais, elas funcionavam como advérbio. Você está ali, você está ouvindo, você está vendo, mas até a ficha cair demora um pouco, entendeu? Então você dominando as conjunções, você já vai ter um passo bem grande para você dominar aí os períodos compostos, que é onde as perguntas vêm, porque é a parte ali mais complexa, porque para você dominar os períodos compostos, você precisa dominar as classes de palavras, e geralmente as pessoas fazem um estudo capenga das classes de palavras, sobretudo dos pronomes e das conjunções, que é a parte mais chata, que tem que decorar, que o volume é grande, e aí eles pulam direto para sintaxe e se estrepam, certo? Então aqui a gente tem que saber que o período composto ele pode ser composto por coordenação, e aí a gente vai ter as chamadas orações sindéticas e assindéticas. A gente tem que saber que ele pode ser composto por subordinação, e aqui é que o bicho pega, porque o que acontece na subordinação? A subordinação ela pode ser completa ou reduzida. É aquela história que você, se você já está estudando, você já deve ter ouvido das famosas orações subordinadas, adverbiais, reduzidas, temporais. Aí tem as orações subordinadas, adjetivas, reduzidas, de infinitivo. E aí o que acontece? Não tem a conjunção, mas tem a ideia da conjunção, e você tem que flagrar
para conseguir identificar elas. Essa parte aí é bem chata, mas também não é tão explorada. O que é explorado de verdade mesmo são os períodos compostos por subordinação adverbial, que é onde entra as conjunções subordinadas. Aqui as conjunções subordinadas aqui, ó. Elas aqui são totalmente importantes para você entender sobre a subordinação adverbial. E na subordinação adjetiva é importantão aqui você entender a parada do pronome relativo que. E deixa eu ver, na substantiva a gente tem o que também, só que ele funciona como conjunção integrante, entendeu? Então, ao invés do que funcionar com som de qual, ele vai funcionar com som de isso, entendeu? Então, toda vez que você vê assim, é correto afirmar que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você vai ver, é correto afirmar isso, entendeu? E geralmente as perguntas vêm perguntando se essa oração ela é um objeto direto ou se ela é um sujeito. Então é muito importante aí você entender essa questão. Aqui nos termos da oração, a gente pode ter os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Certo? Essa parte é importante. Nos termos essenciais aí você tem que conseguir enxergar nitidamente o que é um sujeito, né? E geralmente as perguntas, quando vêm focadas em sujeito, elas vêm tratando aí sobre o sujeito indeterminado e sobre o sujeito inexistente. Sobre o sujeito inexistente, eu recomendo vocês se atentarem para o verbo haver e o verbo existir, que eles costumam fazer uma relaçãozinha sempre usando esses dois, trocando um pelo outro. Então você tem que pesquisar aí no seu material que quando você troca o verbo haver, que é impessoal, pelo verbo existir, o objeto direto do verbo haver se torna substantivo, se torna sujeito do verbo existir. Então trocou o verbo haver pelo verbo existir, o objeto direto do verbo haver vira sujeito do verbo existir. Essa aí é um macetezinho que confunde bastante. Deixa eu ver o que mais aqui. No predicado, os tipos de predicado aqui não tem importância nenhuma, isso aí não cai em prova. Pode até cair naquelas provinhas ali mais diferentes, mas quando se trata de concurso grande não cai. Os predicativos costumam cair, mas são raros. E no que tange a predicativo, qual a importância aqui? O que você precisa flagrar? Você precisa flagrar justamente a diferença entre um verbo de ligação e um verbo de ação, entendeu? Então, nessa parte aqui de estudo de verbos, você tem que se atentar aos verbos de ação, aos verbos de ligação, aos tempos e modos verbais eu não acho muito importante. Agora, aos modos em si, você conseguir diferenciar o verbo do modo indicativo para o verbo do modo subjuntivo é importante e cai em prova também, viu? Deixa eu ver o que mais. Os termos da oração integrante, a gente tem aí complemento nominal e o complemento verbal. É importante, isso aqui sempre está caindo em prova, perguntando se o termo é um objeto direto, se é um complemento nominal. Então essas cobranças são mais nítidas. Qual é o macete aqui? O macete de complemento nominal é justamente você conseguir identificar um substantivo. Você conseguindo identificar um substantivo, você mata muito fácil essas questões. E aqui, nos termos acessórios, aí a gente tem os adjuntos adverbiais e adnominais. O que a gente tem que saber é que os adjuntos adnominais eles estão sempre junto de um nome e que um nome... E deixa eu recordar aqui que às vezes dá um branco no cuco. Aqui, ó, os adjuntos adnominais eles estão sempre junto de um substantivo e os adjuntos adverbiais eles estão junto aí de um adjetivo, de um verbo ou de um advérbio. Então, basicamente é isso que você tem que saber. Deixa eu ver, a gente tem também aí os termos chamados termos independentes, que é onde se encaixa o vocativo. Na verdade, tem uma grande discussão se o vocativo está em termos acessórios, se está em termos independentes, não importa. Mas é importante você dar uma olhada no vocativo, porque é muito fácil e assim que você domina ele, você não erra questão nenhuma. E o aposto aqui também é bom dar uma olhada, só aí a diferença de aposto explicativo para aposto especificativo, que o especificativo não tem vírgula, o explicativo tem vírgula, é bom também e costuma vir em questões de prova. E sobretudo aqui, no que tange a pontuação, eu não coloquei aqui, mas é o seguinte, ó, no que tange a pontuação, é importante você entender muito bem no que tange a pontuação. Para você ficar bom em pontuação, em vírgulas, você tem que entender que, ó, primeiro, o aposto, as perguntas vão vir.
O aposto vai vir entre travessão, ou ele vai vir entre parênteses, ou ele vai vir entre vírgulas. Aí a questão vai perguntar se você pode trocar as vírgulas por parênteses, ou travessão por vírgulas, ou as vírgulas por travessão, travessão por parênteses. A pergunta é essa. Então, se você conseguir identificar o que é um aposto, você não erra esse tipo de questão, entendeu? Enxergou um aposto, a pergunta vem de pontuação, você já vai saber. Vai perguntar se dá para trocar a vírgula por parênteses, o parênteses por travessão, travessão por vírgula. A pergunta é sempre essa, certo? Deixa eu ver aqui o que mais você tem que saber de pontuação. Nas vírgulas aqui, ó. Quando caiu nas vírgulas, você tem que conseguir identificar muito bem o que é um adjunto adverbial. Porque o que ele vai pegar, por exemplo, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, vamos olhar essa frase, ó. Veja bem. Vamos começar de cima. Bolsonaro disse algo, certo? Então, Bolsonaro é um substantivo e aqui ele está funcionando como um sujeito. Então, essa é a relação entre morfologia e sintaxe. Bolsonaro é substantivo na morfologia. Na sintaxe, Bolsonaro é sujeito. O disse é um verbo e o algo aqui é um objeto direto. Pronto, vamos para a frase de baixo. Bolsonaro disse que, lembra que eu disse para você que tem que ficar esperto com o que? As frases vêm assim, Bolsonaro disse que o Brasil é bom. Aí a pergunta vai ser assim, ó. A partir do o trecho que o Brasil é bom é um sujeito, ou o trecho que o Brasil é bom é um predicativo, ou o trecho que o Brasil é bom é um objeto direto oracional. E é isso, entendeu? Quem diz alguma coisa. Então, ele vai introduzir uma oração com valor de objeto. Então, o primeiro estalo que você tem que ter é o seguinte. A gente tem a morfologia. Você tem que conseguir identificar as classes da morfologia, substantivo, pronome, adjetivo, para você se sair bem na sintaxe. O segundo estalo é o seguinte. Na sintaxe, a gente pode ter os substantivos, que são os termos essenciais. A gente pode ter os substantivos, os predicados, os complementos nominais, verbais. E o que acontece? Esses complementos, eles podem ser um termo isolado, eles podem ser um conjunto de termos, ou eles podem ser uma oração. A gente pode ter uma oração inteira com o valor de um sujeito, uma oração inteira com o valor de um objeto indireto, uma oração inteira com o valor de advérbio. E é esse o macete que você tem que conseguir identificar o mais rápido possível, certo? Então, pronto aqui, ó. Bolsonaro disse que o Brasil é bom. Então, tudo que está aqui a partir do que o Brasil é bom é um objeto direto oracional. Então, aqui, quando a gente está nesse assunto, a gente está aqui, ó. A gente está em períodos compostos por subordinação substantiva, que é quando a gente usa o que, mas troca por isso. Quer ver, ó? Bolsonaro disse isso, entendeu? Bolsonaro disse isso. Agora, se eu pego aqui e boto, ó, Bolsonaro, que é palmeirense, vírgula, disse isso. Vamos flagrar aqui o que está acontecendo, ó. Primeiro, esse que é palmeirense é uma oração. Por que ele é uma oração? Porque ele tem um verbo aqui, ó, é, certo? Agora vem cá, dá para você trocar esse que por isso? Bolsonaro, isso, não dá. Agora você vai na segunda tentativa, dá para trocar esse que por qual? Bolsonaro, o qual é palmeirense, disse que o Brasil é bom, entendeu? Aí o que a pergunta pode vir, é correto afirmar que o que da linha tal, não sei o que, do trecho tal, tem a mesma função sintática do que do trecho que o Brasil é bom. Você entendeu? O que é palmeirense aqui, ó, esse que aqui, ó, do que é palmeirense, ele é um pronome relativo, certo? Já esse que do o Brasil é bom, ele é uma conjunção integrante. Então é fundamental você conseguir enxergar quando o que é conjunção integrante, porque se o que é conjunção integrante, ele vai inserir uma oração subordinada substantiva. Se ele é um que, pronome relativo, ele vai inserir uma conjunção subordinada adjetiva, entendeu? Então pronto aqui, ó. Aí outra pergunta que pode vir aqui, que eu estava falando sobre pontuação e vírgula. O que, pronome relativo, e as orações subordinadas adjetivas, elas despencam no que tange a vírgula. A pergunta é o seguinte, eu posso tirar essa vírgula aqui, ó. Tirei? Posso. Agora a pergunta é, vai estar gramaticalmente incorreto?
Não. Vai mudar o sentido? Vai. Ela vai continuar sendo oração subordinada adjetiva. Só que quando ela vem com vírgulas, ela é explicativa. Quando ela vem sem vírgulas, ela é restritiva. Então as perguntas são sempre essas. E você tem que ter muito nítido aí conseguir enxergar quando é um pronome relativo, quando é uma conjunção integrante. Agora vem aqui na vírgula aqui, deixa eu ver, Bolsonaro é palmeirense. Agora aqui, ó, observa que aqui já não tem o verbo, aqui ele está funcionando como um aposto. Bolsonaro, palmeirense, disse que o Brasil é bom. Aí tem aqui, deixa eu ver o que mais, Bolsonaro, palmeirense. Aqui a gente começa a introduzir os advérbios. Ó, Bolsonaro, vírgula, palmeirense, disse que o Brasil é bom. Na coletiva de imprensa. Então esse aqui, na coletiva de imprensa, é um adjunto adverbial. É todo esse conjuntão aqui, ó. Ele funciona como advérbio. Agora, se você olhar isoladamente, tá vendo? Ó, coletiva. Coletiva é um substantivo. De imprensa. Imprensa aqui também é um substantivo. Mas a fusão deles tudo aqui tá formando um advérbio. E esse aí é o real problema de quando você cai na sintaxe. Se você não conseguir enxergar que morfologia é uma coisa e sintaxe é outra coisa, aí você roda legal, certo? Então observe aqui, ó, estamos mexendo com a vírgula. Aqui a gente está na ordem direta. Agora aqui, ó, eu peguei o termo na coletiva de imprensa e trouxe ele para o começo da oração. É o que a pergunta vai fazer para você. A pergunta na prova vai falar: se eu pegar o trecho na coletiva de imprensa e deslocar ele para o início da oração e inserindo uma vírgula após, ficaria correto? Se tiver uma vírgula após, ficaria correta. Se não tiver a vírgula após, aí você vai ter que contar quantos pedacinhos esse adjunto tem. Se essa locução tiver 3 pedacinhos, aí fica bem na dúvida, porque 3 pedacinhos tem divergência. Agora, se ela tiver mais de 3 pedacinhos, a vírgula é obrigatória. Se ela tiver menos de 3 pedacinhos, a vírgula é facultativa. Então são sempre essas perguntas. Agora, como você vai sentar em 1, 2 meses e vai internalizar todas essas regrinhas? Tem gente que acredita que dá, mas não dá. Entendeu? O português é grande. Ainda que você destrinche aqui a parte mais importante aqui, ó, você aprendeu a acentuar a palavra. É o primeiro que geralmente as pessoas começam a aprender. Aí você veio aqui, conseguiu aqui dominar um pouquinho o substantivo, as conjunções, os pronomes. Aí você chegou aqui na frente, você tem que se quebrar para conseguir entender como é que funciona a coordenação e a subordinação e entender os termos da oração, porque esse trecho aqui é o coração das provas de língua portuguesa no que tange a gramática, né? Tirando as perguntas de interpretação, uma perguntinha que vem lá se tratando de acentuação. O resto você vai ter que saber que é coordenação e subordinação. Todas as perguntas vão estar ligadas a isso, tanto relativo a vírgulas, tanto relativo aí a deslocamento. Todas as perguntas vão estar no tocante a esse tema. Então, se você vai começar a estudar português ou está estudando, você tem que reforçar aqui, ó, pronomes pessoais, pronomes relativos, pronomes demonstrativos indefinidos. Pronto. Tem que decorar as principais conjunções coordenadas e subordinadas. Tem que entender muito nítido o que é um verbo de ação e de ligação. Quais são as vozes verbais. Aí deixa eu ver aqui o que tem mais. Caiu aqui na sintaxe, você tem que logo matar o que é frase, oração e período, porque as questões de prova vai falar no segundo período do não sei o que, a segunda oração do segundo período. E aí, se você não souber contar, você tem que conseguir enxergar um que é um período. Um período tem verbos e tem um ponto, entendeu? Ele pode estar entre um ponto final ou entre uma interrogação, ele pode estar entre pontos, entendeu? E pode estar entre exclamação também. Então você tem que ficar esperto. Então você conseguiu identificar um período, conseguiu identificar orações, aí você tem que conseguir enxergar o período composto. Esse período é composto, beleza? Ele é composto por coordenação, ele é composto por subordinação, ele é misto. Esse misto aqui, isso aqui nunca cai em prova. Eu vi a mulher colocando isso aqui no simulado, ela errou, se ferrou, né? Botou o gabarito errado lá só para atrapalhar os alunos. Aí veja bem, você matando a coordenação, que é a parte mais cabeluda de todas, você matando a coordenação e a subordinação, você vai estar voando.
Você conseguindo identificar o que é uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adverbial, conseguir flagrar o sentido, acabou. Quando você cair na parte lá de pontuação, você vai ver que é 2 palitos, porque você vai, quando o cara chegar lá, ele vai falar assim, ó, toda oração subordinada adverbial, quando ela for deslocada, porque assim, a gente tem a ordem direta. Deixa eu ver aqui se tem. Não, eu vou criar outro aqui, ó. Deixa eu ver. Vou criar uma oração aqui. Verdades. Deixa eu ver. Choveu, embora o chão esteja seco. Vou botar isso aqui, ó. Choveu. Choveu. Choveu, embora o chão esteja seco. E esse vídeo aqui não é uma aula, não. Isso aqui é só um estalo para você conseguir entender como é que funciona a língua portuguesa, certo? E choveu, vírgula, embora o chão esteja seco. Vamos parar por aqui, ó. O que acontece? Primeiro, você identificou aqui, isso é um período, tá? É um período aqui, ó. Ele começa e termina, tá vendo? Com um ponto. Então, beleza, um período. Tá bom, esse é um período simples ou composto. Choveu. Choveu é um verbo, ó. Se é um verbo, uma oração. Choveu, embora o chão esteja. Esteja é outro verbo, entendeu? Então, temos 2 verbos. Se temos 2 verbos, obrigatoriamente temos 2 períodos. Agora eu vou te explicar a importância da subordinação quando a gente está falando de pontuação. Vamos lá. Primeiro a gente tem que chegar aqui, ó. Essa oração, ela não tem nenhum conectivo, ela não tem nada, então nós chamamos ela de oração principal, certo? Segundo, deixa eu apagar isso aqui. Segundo, esse embora aqui, ó. O que é esse embora? Se você estudou lá na classe de palavra, você vai descobrir que esse embora é uma conjunção subordinada concessiva. Se ele é uma conjunção subordinada concessiva e ele está introduzindo uma oração, presta bem, ó. Se ele é uma conjunção adverbial concessiva e ele está introduzindo uma oração, então essa oração inteira aí que está marcada, ela vai ser uma oração subordinada adverbial concessiva, porque a oração ela chupa o sentido da conjunção, entendeu? Então, se a conjunção é subordinada adverbial concessiva, então a oração também vai ser subordinada adverbial concessiva, entendeu? Agora vamos aí no que tange a pontuação, certo? Estamos falando de orações subordinadas adverbiais, presta atenção. Então vamos aqui. A pergunta vai fazer o seguinte: se retirar a vírgula depois do choveu, o trecho continuaria gramaticalmente correto? Tirei a vírgula. E aí, a vírgula é obrigatória ou não? Essa é a pergunta. Então, quando está em ordem direta, ou seja, primeiro vê a oração principal, choveu, e depois vê a oração secundária, embora o chão esteja seco, a vírgula é facultativa. Agora, olha o veneno. Aí a pergunta vem: se você pegar o trecho a partir do embora, não sei o que, e jogar ele para antes do choveu, a vírgula seria obrigatória? E aí? E aí? Aí, ó, lembra que eu te falei que os advérbios, quando eles são deslocados, dependendo do tamanho dele, eles têm que vir entre vírgula? Foi justamente nesse exemplo anterior aqui, tá vendo? Ó, na coletiva de imprensa, a gente tirou ele do fundo, trouxe ele para o começo e a vírgula foi obrigatória. Por quê? Porque ele era grande. Agora, quando a gente cai numa oração, porque essa oração toda aqui, eu te falei que ela é uma oração subordinada adverbial, beleza? Se era uma oração subordinada adverbial, ela é um advérbio. Acabou. Se a gente pegou um advérbio e deslocou ele, aí você vai falar: ah, então a gente tem que contar os termos. Não. Se ela é uma oração advérbio, deslocou, vírgula. Deslocou, vírgula. Não importa, vírgula. Entendeu? Então, é aí que a questão pega. Então, como você vai conseguir lembrar dessa regra se você não consegue nem enxergar o que é uma oração subordinada, entendeu? Adverbial. Não tem como.
E como você vai enxergar o que é uma oração subordinada adverbial se você não decorou as conjunções subordinadas adverbiais? Da mágica, entendeu? Então é por isso que as conjunções são importantes. Agora vamos criar outro exemplo aqui, relação às coordenadas. Vamos falar de orações coordenadas. Aqui, ó, a gente estava falando de oração subordinada adverbial, deixa eu ver, concessiva. Agora a gente vai fazer um exemplo de uma oração coordenada, certo? Deixa eu ver, eu vou botar aqui, o chão está molhado, vírgula, mas não choveu, ponto. Agora, olha só que veneno, veja bem. Pergunta, a vírgula antes do termo mais é obrigatória? E aí, isso aqui, ó, só para a gente botar nome nos bois, é uma oração coordenada adversativa, despencadora de prova. Beleza. A vírgula depois do mais, antes do mais é obrigatório. Aí você fala, quando foi lá em cima, deixa eu botar aqui de novo, só para a gente botar a ordem direta e a ordem direta, para ficar mais fácil de comparar. Beleza, aí você vai falar aqui, ó, quando foi lá em cima, a vírgula era facultativa, então aqui embaixo também vai ser facultativa. E é aí que você se estrepa, porque quando a gente está aí falando de oração coordenada adversativa, a vírgula ela é obrigatória. Legal, antes eu poderia pegar essa oração aqui e fazer igual você fez, aqui, deslocar ela. Mas não choveu, o chão está molhado. Eu poderia fazer isso? Você não poderia fazer isso. Agora eu te pergunto, como em prova você vai adivinhar que você não pode deslocar uma oração coordenada se você não conseguir enxergar que a oração é coordenada, entendeu? Então você tem que ter muito claro a diferença entre conjunções coordenadas e subordinadas, e essa relação entre oração, período, você tem que entender quando ela está no período direto, no período indireto, entendeu? Para você conseguir pontuar com perfeição e conseguir enxergar o que está acontecendo, você precisa das classes de palavras, porque precisa das classes de palavras para entender a sintaxe. Para entender as vírgulas, você precisa entender a sintaxe. Então é tipo um elo de uma corrente, um está enganchado no outro. Então você precisa ficar bom em classe de palavras, depois você vai ficar bom em sintaxe e depois você vai voar em vírgulas, em pontuação, entendeu? Então é isso aí, eu acho que o vídeo de hoje já ficou muito grande. Eu espero ter dado uma luz. Isso aqui era o que eu gostaria de assistir antes de começar a estudar português, porque eu já ia ficar ligado, ó. Eu tenho que ficar ligado aonde? Eu perdi, ó, tempos da minha vida fazendo resumo de fonemas, de dígrafos, de dífonos, tudo lixo. Perdi uma semana ou duas tentando decorar a regra de ortografia, que é loucura. Se vir uma questão de ortografia, manda pro espaço, entendeu? Não vale a pena estudar. Perdi mais de mês decorando essas figuras de linguagem para uma das provas que eu ia fazer, e só veio uma pergunta, e a pergunta era sobre metáfora, que de longe aqui metáfora é a mais importante. E textos aqui, textos é importante. Texto aqui, tirando gêneros, deixa eu ver aqui, tirando gêneros, aqui tirando gêneros, texto é importante. Compreensão, interpretação é importante. Deixa eu ver, intextualidade é importante. Coesão e coerência, você conseguir enxergar a diferença e as tipologias, essa parte é importante. Aí aqui, ó, vindo aqui para essa parte de morfemas e estruturação, eu perdi um tempão fazendo um resumo disso. Perdi um tempão. Formação de palavra também, perdi um tempão aqui nisso, quando na verdade o que cai é essas duas e essas quatro aqui do meio, o resto não vale a pena. Essa sincronização aqui é importante para redação, ó.
Deixa eu ver o que mais. E em classe de palavra é onde o bicho pega, ó. Ó, esquece aqueles tipo louco de numeral, aquelas classificação doida de substantivo. Decorou o que é substantivo simples e composto, acabou, tá bom demais. Aí veio aqui no pronome, já vai direto ali nos pessoais, ó. Ataca com vontade. Deu ver? Ataca com vontade ali, colocação pronominal também, que você vai estar avançando bonito, entendeu? Veio aqui, conseguiu enxergar o que é um pronome relativo, estuda direitinho, vê por quê, para que ele serve, como é que ele funciona certinho, estuda as conjunção com vontade, porque quando você chegar nessa parte aqui, ó, você vai surfar bonito. E você surfando bonito nessa parte, chegou ali na parte de vírgulas, você vai dar risada. Então é isso aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Ficou um vídeo longo, mas é isso aí. É melhor você perder um tempinho aqui estruturando no seu plano do que você passar aí anos e anos e anos para você descobrir que você poderia ter feito um caminho mais rápido. Aí no que tange a um concurso em cima, dá para aprender isso aí em quanto tempo antes? Moço, eu acredito que direcionado aqui você consegue aprender em uns 5, 6 meses. Menos disso você pode até ver, mas acertar a questão de prova e garantir, para garantir, você não garante não. Essa aí é a minha previsão. Então é isso aí, tamo junto, um forte abraço e até a próxima.